Olá, na aula de hoje nós vamos estudar o mais novo crime contra a liberdade individual. O artigo 147, letra A, o crime de perseguição, lá fora rotulado como stalking. Foi introduzido no nosso Código Penal pela Lei 14.132 de 2021. Diz o artigo 147, letra A, é crime perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. A pena é de reclusão de 6 meses a 2 anos e multa. A pena é aumentada de metade, diz o parágrafo 1º, se o crime é cometido contra criança, adolescente ou idoso, contra mulher, por razões da condição de sexo feminino, nos termos do parágrafo 2º, letra A do artigo 121 do Código, ou mediante concurso de 2 ou mais pessoas ou com emprego de arma. O parágrafo 2º alerta que as penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. E o parágrafo 3º encerra dizendo que o crime de perseguição somente se procede mediante representação. Rogério, antes da lei 14.132, como que a perseguição era trabalhada pelo direito penal? A perseguição, com violência ou grave ameaça, caracterizava crime comum. 129, lesões corporais, 146, constrangimento ilegal, 147, grave ameaça. Mas a maioria dos casos configurava a contravenção do artigo 65, perturbação da tranquilidade. E não podemos esquecer que a perseguição no ambiente doméstico e familiar contra a mulher é forma de violência psicológica, artigo 7º da Lei Maria da Penha. Pô, Rogério, agora que nós temos o 147, letra A, precisamos do artigo 65 da Lei das Contravenções? Olha, o legislador cria o artigo 147, letra A, e revoga expressamente o artigo 65 da Lei das Contravenções Penais. Houve abolício crimes da contravenção, Rogério? Alguém está sendo investigado pela contravenção penal do artigo 65. Com a Lei 14.132, houve abolício? Está extinta a punibilidade? Alguém está sendo processado pela contravenção penal do artigo 65. Vem a Lei 14.132. Houve abolício crimes? Está extinta a punibilidade? Eu te devolvo a pergunta. Na verdade, eu faço uma outra pergunta antes de responder a sua. Quando você analisa a Lei 14.132, você acha que o legislador não quer mais punir a perturbação da tranquilidade? Ele não quer mais o direito penal intervindo na perturbação da tranquilidade, é isso? Não, não me parece. Eu entendo que o legislador, a depender das características da perturbação da tranquilidade, aquelas características típicas de um stalking, perseguição obsessiva, o legislador resolveu punir mais severamente, na forma de crime, com pena de reclusão. Então, olha só o que eu vou afirmar para vocês. Não necessariamente nós vamos falar em abolício crimes. As contravenções do 65 cometidas com as características do 147, letra A, vão continuar sendo investigadas, vão continuar sendo processadas. Claro, observando-se a pena do artigo 65, que para esses casos será ultrativa, evitando-se retroatividade maléfica da pena do 147A. Eu estou diante do fenômeno do princípio da continuidade normativo típica. Então, olha o quadro que eu montei para vocês. Se eu tenho
alguém sendo investigado ou processado pelo artigo 65 da Lei das Contravenções e a perturbação da tranquilidade foi praticada de forma reiterada com as características do artigo 147-A, é o princípio da continuidade normativo típica, respeitando-se a pena da contravenção. Agora, se foi uma contravenção penal praticada sem reiteração, sem as características do 147-A, não tem como fugir da abolitio criminis. Esta é a conclusão que eu estou extraindo. Tá joia? Vamos aprofundar o crime do artigo 147, letra A, falando do bem jurídico tutelado. Pune-se o crime de perseguição e sua finalidade é a tutela da liberdade individual, abalada por condutas que constranjam alguém a ponto de invadir severamente sua privacidade e de impedir sua livre determinação e o exercício de liberdades básicas. Rogério, o crime é punido com reclusão de 6 meses a 2 anos. Sim, uma infração penal de menor potencial ofensivo. Aliás, reparem, é uma raríssima hipótese de infração penal de menor potencial ofensivo punida com reclusão. Normalmente, é punida com detenção. A pena sendo de 6 meses a 2 anos, admite transação penal e admite suspensão condicional do processo. E não admite o ANPP. Então vejam que a pena cominada permite a aplicação de ambos os benefícios da Lei 9.099 e, admitida a transação, fica inviabilizado o ANPP nos exatos termos do artigo 28A, parágrafo 2º, inciso 1 do CPP, a não ser que incida a causa de aumento do parágrafo 1º, aí deixa de ser uma infração penal de menor potencial ofensivo, passa a ser possível a ANPP, desde que o crime não seja praticado no âmbito de violência doméstica ou familiar ou contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, nem consista em perseguição com ameaça direta à integridade da vítima. Nessas hipóteses, o 28A proíbe o ANPP. Tá bom? Sujeitos do crime. Leia o 147A. Exige qualidade ou condição especial do sujeito ativo? Exige qualidade ou condição especial do sujeito passivo? Não. Nós estamos diante de um crime bicomum. É comum quanto ao sujeito ativo e comum quanto ao sujeito passivo. Se a vítima é criança, adolescente, idoso ou mulher perseguida por razões da condição do sexo feminino, a pena é aumentada de metade. Eu já fiz este alerta. Rogério, qual a conduta punida neste novo crime? Artigo 147, letra A. O crime consiste em perseguir alguém reiteradamente por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo a capacidade de locomoção ou de qualquer forma invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Cuidado com o núcleo aqui, ó, o núcleo perseguir. Por que cuidado, Rogério? Perseguir é fácil. Perseguir significa ir freneticamente no encalço de alguém. No 147A, perseguir não tem apenas a conotação de ir freneticamente no encalço de alguém. Também tem um sentido, de importunar, transtornar, provocar incômodo, provocar tormento, inclusive com violência ou ameaça. É esta a principal conotação que faz caracterizar o crime de perseguição. Tá ok? Preste atenção no artigo 147, letra A, você vai perceber que o crime está estruturado com a ação nuclear perturbar, que pode atingir a vítima de 3 formas: ameaçando a sua integridade física ou psicológica, restringindo a sua capacidade de locomoção ou invadindo ou perturbando a sua esfera de liberdade ou privacidade. Vamos analisar rapidamente cada uma dessas formas. Na primeira forma, o crime de perseguição incorpora o crime de ameaça.
O artigo 147 está incorporado pelo artigo 147, letra A. Lembrando que ameaça consiste em ameaçar alguém por palavra, escrita ou gesto, ou qualquer meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave. Rogério, então nesta primeira forma, eu tenho aqui uma espécie de violência psicológica. Eu até ouso dizer que todas as formas flertam com essa violência psicológica. E se você quiser se aprofundar no conceito, na definição de violência psicológica, basta ler o artigo 7º da Lei Maria da Penha, artigo 7º, inciso 2 da Lei Maria da Penha. Eu tenho muito bem definida a violência psicológica. Rogério, peraí. Você falando da Lei Maria da Penha, você dá a entender que o crime de perseguição só é cometido no ambiente doméstico e familiar e contra a mulher. Não, em nenhum momento eu estou dizendo isso. Estou falando para você consultar o artigo 7º, inciso 2 da Lei Maria da Penha para entender uma violência psicológica, um conceito bastante robusto de violência psicológica. Mas em nenhum momento eu estou dizendo que o ato de perseguir se restringe a situações de violência doméstica e familiar contra a mulher. Não. O ato de perseguir não se restringe a situações de violência doméstica e familiar contra a mulher. Aliás, não se limita nem mesmo a vitimar mulheres, embora seja o mais comum. Pô, então me dá exemplos. Olha só o exemplo que eu vou te dar. O stalking ocupacional. O stalking ocupacional. Você já ouviu falar do stalking ocupacional? Não, Rogério, o que vem a ser o stalking ocupacional? O stalking praticado no ambiente de trabalho. O empregado stalkeando o empregador, ou o empregador stalkeando ou perseguindo o empregado ou ex-empregado. Então eu tenho esse clima de perseguição no ambiente laborativo, ou até mesmo entre empregados, tá bom? Eu acho que esse exemplo é um exemplo interessante que faz com que você jamais imagine que o ato de perseguição é um ato presente somente no ambiente doméstico familiar e que tem como vítima a mulher. Não, cuidado com isso. Na segunda forma do crime de perseguição, os atos de perseguição reduzem a capacidade da vítima para exercer sua liberdade de locomoção. E na terceira forma, eu tenho a invasão ou perturbação da esfera de liberdade ou privacidade da vítima, inibindo a vítima de desempenhar suas atividades cotidianas. Aqui eu quero fazer um alerta. Em momento algum, eu estou dizendo que o agente pode praticar o crime de perseguição privando a vítima da liberdade de locomoção. Se o perseguidor priva a vítima da liberdade de locomoção, ele vai responder pelo crime do 148, delito de sequestro ou cárcere privado. Quando eu digo que a vítima fica privada da liberdade de locomoção, ela, a vítima, passa a não exercer o seu direito de ir e vir e ficar por conta do perseguidor. Então, a vítima acaba se limitando por conta do perseguidor. Eu não vou mais ao shopping porque ele está lá, ele fica me perseguindo. Eu não saio mais depois das 5. Por quê? Porque ele está lá me perseguindo. Então, a vítima passa a tolher o seu próprio direito, temerosa em razão do comportamento do perseguidor. Tá ok? E aqui eu faço questão de lembrar que dentre os meios possíveis de cometer o crime está o cyberstalking. Nos primórdios, os atos de perseguição normalmente pressupunham a presença física do agente no entorno da vítima. No máximo, havia remessas de correspondência, ligações telefônicas, mas a grande maioria dos casos envolvia também perseguições ostensivas. Atualmente, prepondera o cyberstalking. É um problema crescente, facilitado pela imensa quantidade de pessoas que mantêm perfis em diversas redes sociais, nas quais publicam, sem cautela, imagens e informações de sua vida pessoal. E dão margem à figura do stalker aleatório. Stalker aleatório.
Quem é o stalker aleatório? É aquele que, por acaso, se interessa obsessivamente por alguém com um perfil exposto em rede social. Não existe qualquer relação entre eles, nem se conhecem pessoalmente, mas ele fica obcecado por aquela pessoa, daquela rede social. Nasce o stalker aleatório. Tá joia? Rogério, o crime de perseguição, eu percebi quando você leu 147A, o crime de perseguição é um crime habitual, sim, é um crime habitual. Trata-se de crime habitual, tendo em vista que o tipo penal é expresso sobre a necessidade de a perseguição ser praticada reiteradamente. Apenas um ato importuno, ainda que restrinja momentaneamente a capacidade de locomoção ou invada a privacidade de alguém, não caracteriza o 147A. Pode caracterizar um outro crime, até ameaça, mas não caracteriza o 147A. A habitualidade está inserida no tipo. E não está inserida no tipo por acaso. Quando você vai estudar stalking, crime de perseguição, inclusive na literatura estrangeira, você vai perceber o seguinte: são 3 os requisitos para definir stalking. Comportamento doloso e habitual, composto necessariamente por mais de um ato de perseguição ou assédio à mesma vítima. O motivo do autor para praticar a conduta é o interesse pessoal, como admiração, crença, interesse relacional ou vingança. Agora, cuidado, daqui a pouco vocês vão ver comigo. Em nenhum momento eu estou afirmando que o tipo penal do 147A exige finalidade específica do agente. Estou dizendo que quem pratica o stalking, a perseguição, normalmente age por interesse pessoal, admiração, crença, interesse relacional ou vingança. A vítima, por conta da repetição, deve se sentir incomodada em sua privacidade e ou temerosa por sua segurança. Tá bom? Como eu já alertei, o crime é punido a título de dolo, e embora seja comum que os atos de perseguição tenham o propósito de alterar o estado de ânimo da vítima, de lhe provocar medo e de limitar sua liberdade, o tipo não pressupõe nenhuma finalidade específica. O dolo aqui é o antigo dolo genérico, é um dolo desacompanhado de elemento subjetivo, tá bom? O crime é habitual, se consuma com a reiteração de atos. E agora prestem atenção. Se é crime habitual, não admite tentativa. É o que ensina a maioria da doutrina. Se é crime habitual, não admite prisão em flagrante. É o que diz a maioria da doutrina, até porque a prisão em flagrante nunca vai conseguir prender alguém numa série de atos, e sim num recorte, num ato da sua vida. Mas prestem atenção no que eu vou afirmar, e vocês vão lembrar de mim daqui a pouquinho. Logo, logo. Este crime vai causar uma reviravolta. Você vai começar a perceber a doutrina admitindo tentativa em crime habitual por conta deste crime, e você vai começar a perceber a doutrina admitindo flagrante em crime habitual por conta desse crime, e a jurisprudência vai acompanhar. Podem apostar, escrevam aí, ó. Aposta do Rogério. Este crime vai causar uma reviravolta na doutrina. Nós vamos começar a admitir tentativa em crime habitual. Vamos começar a admitir flagrante em crime habitual por conta deste crime. O parágrafo 1º aumenta a pena, a infração deixa de ser de menor potencial ofensivo. Aumenta a pena de metade se o crime é cometido contra criança, adolescente ou idoso. E o agente tem que conhecer a condição etária, tem que saber que se trata de criança, adolescente ou idoso, sob pena de responsabilidade objetiva. Aumenta-se a pena se o stalking é contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, isto é, quando o crime envolve violência doméstica ou familiar ou menosprezo, discriminação à condição de mulher, ou quando o crime é praticado mediante o concurso de 2 ou mais pessoas, ou com emprego de arma. No que diz respeito ao emprego de arma, algumas conclusões que eu vou extrair aqui com vocês. Primeira conclusão. Aumenta-se a pena quando há um emprego de arma. Arma branca ou arma de fogo, tanto faz. Arma branca ou arma de fogo, tanto faz. Aliás, o tipo de arma,
o tipo de arma pode interferir na pena. Tá bom? Arma branca ou arma de fogo. Pessoal, se o agente tem porte de arma de fogo, responde apenas com a majorante. Se o agente não tem porte, opa, aqui eu vou ter que analisar se o agente se armou para perseguir ou se ele estava ou continuou armado depois ou antes da perseguição. Como assim? Eu vou ter que analisar se o porte de arma estava no mesmo contexto fático da perseguição ou não. Se ele se armou para perseguir, a arma é meio para perseguir, então eu só aplico a majorante. 147A com a majorante do parágrafo 1º. Agora, se ele já estava armado e resolveu perseguir, ou perseguiu e continuou armado, então vejam que o porte de arma, o porte legal de arma, está num contexto distinto da perseguição. Não foi só para perseguir, ele já estava armado ou continuou armado. Nesse caso, eu tenho concurso com o crime do Estatuto do Desarmamento. Tá bom? O parágrafo 2º dispõe que as penas são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. Isso me permite concluir que a grave ameaça fica absorvida, mas a violência não. O agente vai responder de acordo com as penas do 147A, mais as penas correspondentes à violência. Rogério, então eu tenho que somar as penas? Tem. Eu tenho aqui um concurso material? Você vai encontrar a doutrina dizendo que o parágrafo 2º prega um concurso material. Eu discordo. Eu não tenho duas condutas gerando dois crimes. Eu tenho uma conduta gerando dois crimes e o agente agindo com desígnios autônomos. É um concurso formal impróprio. No concurso formal impróprio, artigo 70, segunda parte, eu também somo as penas. Então você vai encontrar a doutrina falando que o parágrafo 2º incentiva o concurso material. Isso está errado, não é concurso material. É o concurso formal impróprio. Eu também somo as penas, mas eu não arranho a doutrina. Eu tenho uma só conduta produzindo dois resultados, agindo o agente com desígnios autônomos. Eu quero alertar que o parágrafo 3º do 147A diz que a ação penal no crime de perseguição é pública condicionada à representação do ofendido. E a ação penal é pública condicionada, inclusive quando a perseguição é praticada no ambiente doméstico e familiar contra a mulher. Rogério, espera um pouquinho. O crime é de ação penal pública condicionada, mesmo quando praticado no ambiente doméstico e familiar contra a mulher, mesmo quando presente a Lei Maria da Penha, sim. Rogério, você está falando bobagem. Eu ouvi dizer que os crimes contra a mulher no ambiente doméstico e familiar são todos perseguidos mediante ação penal pública incondicionada. Ah, é? Você ouviu isso? A ameaça, então, é perseguida mediante ação penal pública incondicionada? Não, Rogério, ameaça não, mas a lesão corporal, calma. A lesão corporal, dolosa de natureza leve ou culposa, passaram a depender de representação graças à Lei 9.099. A Lei Maria da Penha não deixa aplicar a Lei 9.099. Por isso que a lesão corporal dolosa leve e a lesão culposa na Lei Maria da Penha não dependem de representação. Tá ok? Agora, crimes que dependem de representação, independentemente da Lei 9.099, continuam exigindo o pedido de autorização da vítima. A ameaça é um ótimo exemplo. A ameaça sempre precisou de representação da vítima, mesmo no ambiente doméstico familiar contra a mulher. O 147A não vai ser diferente. Para nós encerrarmos a aula, eu quero ler para vocês o parágrafo 2º. O parágrafo 2º diz que a ação penal é pública condicionada à representação do ofendido. E aí,
eu quero alertar que o STJ, na vigência do artigo 65 da Lei das Contravenções, decidiu que a contratação de um detetive particular não é suficiente para justificar a ação penal por perturbação da tranquilidade. Eu entendo que o raciocínio não será diferente no 147-A. Não custa lembrar que a Lei 13.432, de 2017, regulamentou a profissão de detetive particular, criando normas a serem observadas para o seu regular exercício. Assim, quando no regular exercício, observando os limites legais, não há que se cogitar crime no comportamento do detetive. E no caso dos paparazzi, Rogério? E com relação aos fotógrafos que perseguem celebridades e pessoas públicas para obterem imagens inéditas? A tendência é não reconhecer o crime quando o alvo dos paparazzi está em local público. A figura do 147-A pode ser cogitada quando a conduta do paparazzi reiteradamente invade ou perturba a esfera de liberdade ou privacidade da celebridade ou pessoa pública. Tá joia? Então são essas as observações importantes no mais novo crime contra a liberdade individual, o crime de perseguição, stalking, que obviamente vai despencar no seu concurso. Um abraço.